Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora aqui no YouTube da Abravil, os canais de comunicação da Abravil, neste espaço, né, em mais um bate-papo, em mais uma entrevista com terapeutas PicMag, que trazem aqui para a gente seus projetos, seus atendimentos, seus resultados para a gente divulgar e falar cada vez mais do biomagnetismo medicinal e todas as terapias integrativas e complementares magnéticas, as PicMag. Eu estou toda vestida de rosa aqui, porque nós estamos no Outubro Rosa e o tema do bate-papo de hoje é Outubro Rosa, Saúde Integral e Cuidado Emocional. A nossa convidada principal, a nossa entrevistada hoje, é a terapeuta Rosângela Maciel Pereira, e eu, Fabiana Gonçalves, jornalista, também terapeuta PicMag, vou conduzir essa conversa, esse bate-papo com a nossa colega, com a terapeuta Rosângela. Bom, falando um pouquinho de Outubro Rosa, o Outubro Rosa é um movimento mundial de conscientização e combate ao câncer de mama. A campanha, né, do Outubro Rosa, ela fala muito da prevenção e do diagnóstico precoce. E nós, como terapeutas PicMag, temos aí autoridade para falar dessa questão de prevenção. Afinal, o biomagnetismo medicinal e as terapias integrativas e complementares magnéticas são preventivas também, né? Falando de Abravil, que é quem promove esse espaço aqui para nós, quem proporciona esse espaço de troca de informações, troca de experiências aqui para todos os terapeutas, e para quem não é terapeuta e está nessa conversa, pode continuar aqui escutando, porque você vai saber mais sobre as terapias integrativas e complementares magnéticas e saber se ela pode te ajudar ou não, e com certeza uma delas vai poder te ajudar no teu processo de saúde, de tomada de consciência, de autoconhecimento. Esse é o propósito, né? A Abravil, que tem como missão promover o reconhecimento das terapias integrativas e complementares, conhecidas como PicMags, né? E a regulamentação dos biomagnetistas no Brasil. Vou parar de falar aqui e vou chamar a Rosângela para o palco. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Rosângela? Rosângela Maciel Pereira, que fala lá da cidade de Rolim de Moura. Bem-vinda! Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês vão nos assistir, né? Então, primeiramente, eu quero expressar a minha gratidão, tá, por esse convite, de poder falar um pouquinho de mim, do projeto, da técnica, né? Então, assim, essa equipe... Rosângela, só um pouquinho, deixa eu te apresentar aqui. A Rosângela é formada em letras, ela tem pós-graduação em gestão, supervisão e orientação, com ênfase em psicologia infantil, e ela é terapeuta de biomagnetismo medicinal básico e avançado, de DEM básico e avançado, NPN, foco neurológico, e tem ainda aqui as Masterclass com Rolando Garcia, e Fenômenos Tumorais com a Adriane Viapiana Bota, que é a presidente da Abravil, Associação Brasileira dos Biomagnetistas. E pós em biomagnetismo medicinal. Agora sim está apresentada, e acho que tu ia começar a falar, Rosângela, do projeto Biomagnetismo do Cuidado, Mulheres de Lenço, é isso? Sobre isso que vamos falar hoje. Eu não sei se era isso que tu estava começando já a apresentar, e eu te interrompi para terminar de te apresentar. Sim, esse projeto, ele surgiu a partir de uma convivência que eu tive com o meu pai, que enfrentava um diagnóstico de câncer. Essa experiência me despertou um interesse em buscar mais alternativas. Então, assim, continuei buscando, estudando. E o meu pai, há 5 meses, né, ele veio a falecer, e eu fiquei assim, pensando porque eu estudei muito aquela doença qual ele estava com ela, e eu ajudei bastante também com a técnica qual é o biomagnetismo. Então, assim, fiquei nesse foco, e surgiu porque eu tenho alguns pacientes que teve câncer, que me procura. Então, eu percebi essa necessidade de ajudar mais pessoas.
E aqui na nossa cidade tem essas pessoas, essas mulheres de lenço, que é uma ONG, que ali eles dão assistência. Então foi quando eu, conversando com algumas pessoas dali, que eu já tinha contato, a ideia de fazer um projeto e levar para atender elas. Elas me deram algumas, assim, nomes, telefone, me deram alguma, como se diz assim, me orientaram como fazer o projeto, assim, como Fabi explicar. Para poder implementar, te orientaram Isso, como montar o projeto para poder atender essas pessoas, isso, essas mulheres. para poder atender. Mas daí eu fui conversei com a Adri. Ela vai assim, não, nós fazemos para você. A gente pode, você só nos traz os dados, que o resto é com a gente. E depois você aplica e entrega. Eu falei, nossa, ótimo. Aí eu peguei os dados, né, que eu entreguei para a Adri e a Abrapil fizeram o projeto e entregaram na minha mão. Eu, com o projeto em mão, eu pensei assim, como fazer para chegar até elas. Porém, eu tenho um rapaz que eu atendo ele, a família dele já há alguns anos. E ele agora é vereador aqui. Então, eu fui até ele, mostrei o projeto. Ele falou assim: eu vou te ajudar você. E ele marcou um horário com a presidente da associação e foi comigo até lá. Uhum. Entreguemos, né? Eu e ele entreguemos para a presidente. Ela falou assim: nós vamos entregar, né? Vamos passar para a administração e depois nós voltamos a entrar em contato Procurar. com você. Aí Ah, passou, sim. achei que tu tinha dado uma pausa, Rosângela. Esse esse projeto que a Rosângela está falando, que a gente está conversando sobre ele, Biomagnetismo do Cuidado, Mulheres de Lenço. Mulheres de Lenço é uma ONG lá na cidade de Rolim de Moura, em Rondônia, né? E esse é um projeto que ele é um projeto semente, ele é uma semente do projeto Mãe. O projeto Mãe, numa próxima oportunidade, a gente vai trazer aqui também a diretora da ONG e a Adriane Viapiana, que é presidente da Abrabil, para falar desses projetos, né, do projeto Mãe. Mas do projeto Mãe, muitos outros projetos podem surgir. E o que é o objetivo desses projetos da Abrabil, né? Que os terapeutas consigam levar para as comunidades essas práticas integrativas e complementares, terapias, e possam atender também, por exemplo, a uma normativa, a NR1, que muito está se falando hoje, né? Então, a gente pode levar as terapias integrativas e complementares para dentro de empresas, para dentro de ONGs, para dentro da comunidade onde estamos inseridos. E a Abrabil tem esse projeto mãe, então, né? Que deste projeto mãe consegue desdobrar e colocar ali características de cada necessidade, né? De cada público que vai ser atendido. Então, ele pode ser desdobrado e outros terapeutas no país inteiro podem se beneficiar disso. O que a gente está fazendo agora é apresentando o projeto da Rosângela, que é a semente desse projeto mãe. Inclusive, muito se falou sobre isso no seminário da Abrabil, que aconteceu agora em setembro, para comemorar o aniversário de 5 anos da Abrabil. Nós fizemos esse seminário, esse simpósio, né? E falamos muito sobre a NR1 e como os terapeutas PICMAG conseguem se encaixar nesse contexto. Mas então, a inspiração da Rosângela, ou a motivação, né, veio da questão do pai. Tu conseguiu o contato aí com o pessoal da ONG, e a partir desse contato, Rosângela, como que foi levar, de fato, esse projeto lá para dentro? Como é que foi a receptividade? A gente estava conversando um pouquinho antes da gravação sobre isso. Ela teve até que passar por uma prova de fogo, né? Fez um teste lá, uma apresentação, um rastreio na presença de todos. Verdade. Elas me chamaram para uma entrevista, porque elas não conhecem a presidente, eles não conheciam a técnica, não sabiam como funcionava, então elas não sabiam explicar para as mulheres como era. Alguns ali conheciam, mas também não sabiam explicar. Então ela falou assim:
vim aqui para uma entrevista. Aí eu falei, tá bom. Aí marcou o dia e eu fui para a entrevista. Aí que eu cheguei ali, eu vi, né? Muitas, todas elas ali, para me questionar. Porém, até a presidente já teve essa iniciação, porque ela já tinha tentado falar e não conseguia, ela só sabia que era algo bom. Ela falou Uhum. assim: eu vou me deitar na maca e a Rosângela vai fazer em mim. Eu, Olha opa, aí. mas daí eu falei, tá bom. Ela deitou na maca, nós biomagnetistas costumamos andar com todos os materiais, né? Então ela deitou na maca e eu comecei a mostrar para eles como funcionava. Colocava o ímã, mostrava a irregularidade do pé e fui mostrando. Aí elas questionavam, mas por que que aconteceu isso? E aconteceu que era um caso de uma emoção, né? Ficou mais fácil de explicar. E até a senhora que estava, ela falou assim, isso ocorre, isso acontece. Então, elas especularam bastante ali, eles tiraram foto, o psicólogo dali observando também como funcionava. Foi mais ou menos 1 hora e 10 ali. Mas, Quase uma prova de fogo. mas foi gostoso. Aí elas, é assim, tá, então. Aí 3 já se candidatou, né? Eu quero. E as outras ficaram assim, vamos ver o resultado delas. Aí eu também entro. Aí eu fiz a primeira sessão delas, aí elas lá ali no grupo se manifestaram bastante. Aí eles entraram em contato comigo e já me deu algum feedback daquelas 3 que eu tinha, né, feito. Eu falei, opa, Resultado já depois da primeira sessão, da primeira aplicação. da primeira sessão, aí entrou mais 3, né? Eu quero. E assim foi. Da semana vai entrar mais 3, porque eu tô pegando de 3 em 3, né? Devido eu atender uma vez por semana. Claro. Daí eu tiro todas as quintas de manhã para atender. Então, tô atendendo, né, de 3 em 3 por dia. Que a gente combinou ali para que seja 5 sessões no mínimo por Para cada paciente. uma, claro. No E é um mínimo. projeto, esse projeto teu é um projeto gratuito, Rosângela. Tu atende É, elas completamente sem custo, né? sem custo. É eu que Uhum. me disponibilizei em atender ali, né? E está sendo bem. Nossa, cada dia que passa eu fico ainda pensando, é isso mesmo. Aí, a Tô no minha caminho vontade é certo. não parar. Minha A vontade. ONG, a direção da ONG, está te apoiando nesse, depois apoiou para iniciar, né? Mas agora eles continuam te dando esse suporte, esse apoio. Tu tem um lugar ali para atender? Sim, eles, nossa, eles me acolheram, na verdade, né? E estão vendo também como está sendo bom, né, para as meninas, elas chegam ali, elas não perdem, elas não passam a vez dela para ninguém, elas assim, então, o que que eles fazem assim? A secretária entra em contato com elas e marca os horários. Quando eu chego lá na ONG, a marca já está ali e aí ela já, as meninas vai chegando conforme o horário que elas estão agendando. Claro, Eles, bem e aí organizado. Isto. Agora, material, eu não estou usando muito, né? Usei mais a ficha, pouca ficha no início ali. Agora, como eu uso a Abrapil, então eu só levo o aparelho, né? E não estou precisando usar tanta ficha. Tu diz que usa a Passo Abrabil, o aplicativo, o app Bill? o AppBill. Ah, aham, Aí eu passo a devolutiva para elas através do aplicativo. claro, É, já vai rapidinho. uhum, Facilita, né? Quantos facilita. atendimentos tu já fez até agora, Rosângela? Quantas mulheres tu já atendeu? Eu estou indo essa semana vai começar mais 3, 9. Eu não abri mais eu quero terminar umas para iniciar outras. Claro, até porque cada uma, o atendimento vai mais de uma hora, provavelmente, e são 5 sessões para cada mulher, né?
Começou, cada... né? Começou há 2 meses, né? Faz 2 meses. Uhum. 9 pacientes, todos com resultados positivos, né? Já está, já estamos com 36 sessões aplicadas ali. Que bacana. Como é que tu organizou as sessões? Como é que vocês organizaram dentro do projeto? São rastreios completos? São protocolos? O que determina o que vai ser aplicado em cada paciente? Como que ficou essa organização? Então, ficou um pouco em aberto no projeto, porque é conforme a necessidade. Então, na anamnese, eu já percebi, deu para mim entender a necessidade naquela situação. Então, assim, eu aplico rastreio completo do físico, do emocional. Estou dando de aplicar os dois. Quando eu termino do físico, eu já pego o emocional que tem no aplicativo. Uhum. E algumas que já está fazendo químio, estas o organismo pede o protocolo básico. Então, já aplico o protocolo básico. Essas que está fazendo químio, eu estou fazendo questão de aplicar toda semana. As outras Uhum. é de 15 em 15 dias. Vai uma semana, pula uma e vai a outra, quando é o rastreio completo. Agora, já quando é o protocolo básico, eu estou aplicando de 8 em 8 dias. Então, às vezes, eu estou fazendo rastreio em uma, mas eu já tenho uma outra ali já com o protocolo básico, para Claro. poder dar conta, né, de atender. Não, e consegue otimizar mais os atendimentos, né? Porque para aplicar o protocolo básico é uma aplicação, claro que demanda um pouquinho de tempo para uma conversa também, mas é um tempo bem menor que precisa dispor do terapeuta, né? Comparando com um rastreio completo, onde tu vai precisar ali ficar rastreando mais um tempo, né? E depois ainda deixar o tempo de ação dos ímãs. Tem já algum depoimento, algum relato, assim, desses pacientes que marcou para ti? Tem sim. Assim, depois que eu conversei com cada uma na anamnese, a gente passa a entender a realidade de cada uma, né? Então, o que eu percebi é que teve uma que me chamou muita atenção, que ela desgostosa pelo que estava acontecendo, não estava vendo perspectiva, né? E Uhum. Falta de outras, aceitação. isso, outras. Então, fui trabalhando na parte emocional e onde que agora está vindo. Elas falam assim que quando elas fazem a sessão ou faz o protocolo, mas eu converso mesmo assim, que elas chegam em casa e dormem, e quando levanta, levanta sem dor. Então elas chegam ali sempre arrastadinhas, sempre com dores. E quando elas deitam, quando eu coloco o ímã, ela fala, bem aqui doía, bem aqui. Então, algumas, quando tá na maca, eu assim, nossa, quando eu deitei aqui, eu estava sentindo tanta dor e agora eu tô leve. Então, quando elas levantam da maca, que elas vai lá para frente, onde está a secretária, elas vão assim, como que falando, tô leve, tô leve. Então, é quase que instantâneo. Flutuando. E aí elas mandam lá no grupo delas, né? Elas falam, gente, depois da sessão eu estou me sentindo assim, assim, assim. Escrevem. Tem uma que falou de uma ferida no pé que há tempo. Aí a primeira sessão dela foi a anamnese e eu trabalhei o psíquico. Aí, naquela semana, ela já mandou uma mensagem lá para o grupo, mandou para mim, ela fez questão que todo mundo soubesse que aquela ferida daquela perna que não cicatrizava, já estava cicatrizando, já estava quase fechadinha. Mostrou até foto. Então, isso aí, a gente vê, todas elas falam, mandam para mim, né, um feedback, e aí eu fico assim, lisonjeada, eu fico feliz, porque Uhum. Só faz né, querer continuar, né?
Só é um tempo que a gente não perde, a gente ganha. É. Tu tá no biomagnetismo há quanto tempo, Rosângela? Porque De tu tem a dois, formação em letras, né? Pós-graduação na área da educação. Biomagnetismo entrou quando na tua vida? 2019. Uhum. E tu Fiz lá aplica, tu atende desde então? em 2019, no finalzinho de 2019. Eu aplicava assim, apliquei muito para conhecimento, né? Então, devido a eu Uhum. trabalhar lá na escola, eu pegava os imãs e ficava correndo atrás dos professores. Vem cá, deixa eu Atrás tirar a das tua dor. dores. E elas gostavam, eu deitava, eu colocava, e eu percebia que elas levantavam dali de boa. E Aham. aí elas diziam, Rosângela, teve uma delas que falou assim, põe uma pedra dessa em mim, que eu tô com muita, a minha pressão acho que está muito alta. E ali eu fiz muito, eu acho que dentro de um mês, eu devo ter atendido umas 60 pessoas. Muito, Olha, assim. Foi, aí peguei prática, já sabia todos os pontos, e tanto que eu faço rastreio em qualquer lugar, sem sem desconcentrar. apostila. Aham. Eu não desconcentro. Quando eu estou no atendimento, pode o mundo estar caindo. Eu Aham. estou ali concentrada. É, uma Daí, habilidade que tu desenvolveu. aí eu comecei em 2020 já fui fazendo mais especializações, só que daí eu já comecei a trabalhar mesmo assim, já para ganhar, né? E aí eu já comecei a fazer o meu consultório, vi que era isso mesmo que eu queria, já fiz o meu consultório, minha clínica, e desde então é só o pessoal me procura. Aham. Lembrando que a gente pode trabalhar à distância também, né? O biomagnetismo, o desbloqueio emocional, são técnicas que a gente pode aplicar à distância. E vou perguntar ainda mais sobre isso para a Rosângela. Mas antes, eu queria saber de um jantar que teve, eu acho que no sábado aí na tua cidade, não foi? E teve lá uma série de atividades, teve homenagens, enfim, como é que foi esse jantar, Rosângela? E aproveita e me conta, como é que tu te sente sendo reconhecida aí na tua comunidade como terapeuta profissional? Até suspirou. Bom, o que eu posso dizer é que nesse jantar foi. Eu voltei no eu. Porque Aham, antes, eu falo que antes, eu era como se eu estivesse lá na terceira pessoa e via tudo acontecer ao meu redor. E, aham. e não conseguia realmente sentir aquilo que estava acontecendo, né? E agora é diferente, agora eu sinto que eu estou presente, me sentindo parte de tudo aquilo que eu construí, né? E uma alegria enorme em perceber que todo o meu esforço e dedicação não foram em vão. Então, eu ali Essa é um, aí é aqui a onde gente, que eu atendo lá, né? Tem algumas que é isso. no meu consultório, outras é lá, e todas elas que eu olho assim, é um carinho tão gostoso. Elas são muito. Essa aí é a presidente da associação assinando o contrato, né? O projeto. Passou muito maravilhosa, muito atenciosa. Nossa, elas É, ali, elas quiseram, elas me puxavam eu para tirar foto com elas me apresentavam eu para os familiares dela nessa festa. que Essa aí, ó, bacana. é as meninas que a gente atende. Cada uma com um Aham. tipo de CA. Cada uma com um tipo. Esse, a gente falou que não. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Desculpem, eu tô com uma tosse, uma coceirinha na garganta. Acontece, é ao vivo. Bom, Rosângela, qual a importância desse projeto? Tu mostrou ali a presidente assinando o contrato, né? Desse projeto ter sido desenvolvido com a Abrabil, desse apoio da Abrabil para esse projeto, para implementar esse projeto aí na tua cidade. É importante, né? A gente tem uma associação por trás desse trabalho que tu está fazendo.
importância, fala assim, que tem sido extremamente importante estar vinculado à Abrabil. Porque eu digo assim, que a Abrabil, ela nunca deixa os seus alunos sozinha, né? Ela sempre está com a gente. Eu falo que se eu não tivesse o apoio, né, dela, da Abrabil, da Adri, de toda a equipe, se eu não tivesse o apoio, eu não tinha, o meu esforço em si não tinha tido tanta importância, né? Assim, eu acho que eu teria desanimado, mas eles carregam a gente. Então, assim, a importância, né, desse projeto, se eles dá resultado, eu falo que, primeiramente, eu agradeço a Deus e depois a Abrabil. A Abrabil tem esse papel importante de ajudar na organização da ideia, né? Porque a ideia, a vontade, né? A motivação por trabalhar com esse público, a gente vai, na próxima conversa, no próximo bate-papo, trazer a diretora da ONG Mulheres de Lenço, mas num primeiro momento eu achei que essa ONG atendia mulheres com CA de mama, né? Com câncer de mama, e a Rosângela me disse que não, que são vários outros tipos de câncer, né? Vários outros pacientes oncológicos lá, de todas as áreas, né? Pacientes oncológicos em vários órgãos, não só na mama, e a Abrabil entra com essa organização, a parte burocrática, né? Nos ajudando, nos dando esse apoio. E a ideia inicial foi da Rosângela, tanto que esse é o projeto semente do projeto mãe, né? Que a Abrabil tem hoje e pode disponibilizar para qualquer terapeuta que queira, tanto para fazer um atendimento social, como é o atendimento, um atendimento filantrópico, né? Totalmente gratuito, como é o que a Rosângela está fazendo, quanto para aplicar isso num consultório e trazer, por exemplo, valores sociais para consultas. Como a Rosângela falou, tem algumas pessoas que a gente percebe que, de repente, não vão ter condição financeira de participar, de pagar, né, um tratamento, um acompanhamento dentro das PICMAGs, dentro de um consultório, recebendo lá toda aquela terapia. A gente sabe dos resultados, a gente sabe do quanto isso ajuda o organismo no processo de desintoxicação, no processo de homeostase, né, de equilíbrio desse corpo, para que ele até possa reagir melhor ao tratamento médico, à quimioterapia, à radioterapia, ajuda muito. As questões emocionais ajudam muito também nessa organização biológica, né, fisiológica do corpo. A gente sabe que liberando emoções a gente tem respostas melhores, mas, enfim, a Abrabil chega para organizar isso, para ajudar a gente a colocar em prática mesmo toda essa ideia, né? Rosângela, em novembro a gente vai ter uma live, né, com a diretora da Abrabil. Tu já conversou com ela? Diretora da Abrabil, não, perdão, da ONG Mulheres de Lenço. Tu já conversou com ela está aberta a isso, né? E pelo que eu vi ali, todos os teus pacientes, na maioria mulheres, é isso? Só tem um senhor, né, que é de próstata, mas ele eu não estou, ele não se candidatou. Uhum. Né? Mas assim, Mas já estão querendo que tu não pare, né? Já o pessoal que já está afindando aí está preocupado com como que vão ficar sem a Rosângela. Elas já estão preocupadas, sim, porque assim elas falam que tem uma delas que ela fala assim, quando ela está sentindo que ela não está bem, ela fala, eu estou muito triste. E tem vezes quando ela está bem, ela vai assim, hoje eu estou muito feliz. Então ela fala assim, eu já falei para o meu esposo que eu quero ficar sempre feliz, eu não quero parar, né? Então assim, elas parece dar-se a entender assim que elas encontraram algo que possa ajudar a aliviar um pouco as dores que ela vinha já sentindo, né? Que elas têm vários tratamentos, nessa ONG mesmo tem ali
tem as terapeutas, né, ocupacional, tem exercício, tem um ambiente ali com vários tipos de equipamentos, né, para acolher. Então, ali elas são acolhidas. E o meu trabalho é bem diferenciado de todos, mas eu entrei na parte de dor, né, na parte de dor física, na parte de dor psicológica, então, assim, elas estão preocupadas, assim, eu falei que eu vou ficar com elas até dezembro, para não dar mais expectativa, mas, assim, eu acredito que minha Claro. vontade é de dar continuidade. Mas vamos ver. Eu conversei com a presidenta, ela está em aberto, sim, ela vai... Vamos agendar para ela conversar, para ela explicar um pouquinho mais como que funciona aquela instituição, né? E em dezembro, daí é onde que vai ser feito com todas as meninas, né? Com todas as minhas meninas, que agora eu falo minhas meninas. E todas para elas falar, elas estão até, assim, elas falam que já sabe até o que vai dizer. Olha aí. Gostoso. Meu pai, você só fala o que vocês estão percebendo em vocês, o benefício que vocês estão recebendo. Ai, mas está Mas eu sendo... imagino que vão ter muito, sim, o que falar. Então, essa live vai ser, assim, com muita expectativa para elas. Para mim também, né? Porque Aham. eu fico, assim, lisonjeada, né? É que nem eu falei, eu vim assim, de uma infância bem assim, como que diz assim, sem condições de estudar até, né? Mas eu sempre pensando assim, não, eu não vou ficar na mesmice, a oportunidade que eu tiver eu vou pegando, e sempre foi assim. Comecei a estudar com mais de 30 anos, na verdade, né? Que eu terminei o ensino médio, e não parei mais. E eu estudo. A semana passada nós estávamos junto com a Carol fazendo, né? Neurologia, então continuo estudando. E cada vez que a gente estuda, é gostoso porque você vai vendo as coisas com mais clareza, com mais compreensão, e vai percebendo a seriedade de ser um profissional competente, entendido, né? E que eu trabalho com muito amor, com muito carinho, que é a base, que eu falo que é a base de um terapeuta. Muito carinho, muito amor que a gente tem que dar às É pessoas, né? verdade. E essa atenção já é uma terapia e tanto, né? Estar disponível para o paciente, além de colocar os ímãs, além de fazer o rastreio, essa postura do terapeuta, né? Ela é super importante e acho que os primeiros resultados já começam a surgir ali, quando a gente tem esse primeiro contato, né? Porque estabelece ali o vínculo, a confiança, o terapeuta na terapia, e aí ele realmente se entrega a todas as ferramentas que o terapeuta, que você como terapeuta tem, né? A gente viu ali, a Rosângela, ela tem o biomagnetismo, o desbloqueio emocional magnético, que são técnicas de desbloqueio e liberação de emoções. A gente sabe que as emoções, elas são a causa primária, né? Elas estão envolvidas na maioria das doenças, fazendo essa transformação no corpo, nos nossos órgãos, nas células, que anos depois, às vezes, vai lá e se manifesta como uma doença, né? Então, às vezes, tratar só a doença não é tão eficaz, mas ir lá na emoção que está ajudando a sustentar, que fez até gerar a doença, tratar isso, né, liberar isso, jogar luz, consciência para essa emoção, é super importante. Rosângela, encaminhando já para o final a nossa conversa, falamos sobre o projeto, então, que a Rosângela aplica lá em Rolim de Moura, em Rondônia, biomagnetismo do cuidado, em parceria com a ONG Mulheres de Lenço. A gente vai ter uma outra oportunidade para conversar com a ONG, agradecendo a tua disponibilidade para esse projeto, a tua ideia, né, que acabou sendo a semente do projeto mãe aí da Abravil, que muito se falou lá no simpósio, que aconteceu em julho.
no seminário, né, que a gente fez em junho, em setembro, no ano passado, então nós tivemos o primeiro congresso da Abrabil, esse ano foi um evento um pouco menor, para a gente, o ano que vem, fazer um outro grande congresso também, e levando para cada vez mais pessoas, e levando cada vez mais longe o que é a Abrabil, a Associação Brasileira, o que são as terapias integrativas e complementares, e trazendo esses terapeutas com esses depoimentos maravilhosos e os pacientes, as pessoas que recebem as terapias, né? E que têm esses relatos de melhora na condição física, melhora na resposta a tratamentos convencionais, da medicina convencional, melhora na sua condição emocional, na sua condição mental. As famílias percebem esse resultado, né? Essas pessoas melhorando, a autoestima melhorando, enfim. Esse, então, foi o projeto Biomagnetismo do Cuidado, Mulheres de Lenço. A gente encerra essa entrevista agradecendo muito a Rosângela, te dando parabéns, Rosângela. Agradeço a Bruna, que está ali nos bastidores desta entrevista e vai colocar no ar depois para a gente. Mais informações desse projeto a gente acha lá no site da Abrabil. Rosângela, quer deixar alguma mensagem para nós? Uma fala aí de encerramento? Ai. O que eu falo é que esse ser uma terapeuta tem que entrar de coração, de alma, né? Porque a gente tem que primeiro ter consciência de que a gente está lidando com pessoas, e pessoas nunca uma é igual à outra. Então, nós terapeutas temos que entender cada pessoa, entrar na realidade dela para poder ajudar ela. E eu agradeço muito a equipe por me proporcionar, me ajudaram muito. Quando eu cheguei, eu falava assim, não, eu com essa idade não vou aprender nada, achando assim, mas não, eu tratei as minhas crenças limitantes, meus medos, e isso é muito bom, muito gratificante, e eu quero ajudar as pessoas a sentir como eu me sinto agora, feliz. Sei que tem muitas realizações para fazer, mas de certa forma eu realizei muitas etapas da minha vida que eu me planejava e achava impossível. Então, assim, o que eu falo assim, profissionais, terapeutas, não desistam, vai atrás, faça com amor, com carinho, que nós vamos chegar lá. E eu quero que vocês peguem outros projetos e vai ajudar outras pessoas também, porque depois que você está ali ajudando, é tão gostoso, é tão gratificante, aquelas pessoas recebendo da gente aquilo que a gente dá com tanto amor. Vai ser tudo acatado, tudo pegado e pondo no coraçãozinho delas, elas não esquecem da gente, nunca mais. E nós também não vamos esquecer. Então, com muito amor, muito carinho, eu termino essa live com muita gratidão. Muito feliz. Muito bem, parabéns, Rosângela, muito obrigada pela tua disponibilidade no projeto, disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente para poder contar esse projeto e inspirar outros terapeutas, quem sabe, né? Muito obrigada à ONG Mulheres de Lenço, que acolheu esse projeto lá em Rolim de Moura, em Rondônia. Ficamos por aqui com esse agradecimento, parabenizando a Rosângela, e até a próxima entrevista, até o próximo bate-papo. Um beijo grande para todos.